Boa noite. Então, vou fazer uma breve apresentação do que é o curso, do nosso projeto, né? E vou passar a palavra para a doutora Tatiana Gomes, que é advogada eleitoralista. Ela vai contar a história dela, vai contar qual é o contato que ela tem com o direito eleitoral. Nós começamos a falar a respeito de compliance eleitoral no ano de 2019, né, para, na verdade, trabalhar para colaborar dentro, usando as ferramentas metodológicas do compliance, usando as ferramentas que são possíveis dentro do programa de integridade para os partidos políticos e dentro do pleito eleitoral. Então, a gente dividiu teoricamente, tecnicamente, em direito compliance eleitoral e compliance partidário. O compliance partidário é o compliance voltado para a integridade de partidos, que está previsto no PLS 429 de 2017. Esse projeto está tramitando no Senado e está parado no momento, desde 2020, porque os assuntos relacionados à pandemia, né, são prioritários em relação a esses outros, e não se tratou mais disso. Também tem uma possibilidade de alteração no Código Eleitoral em relação a isso, em relação a essa obrigatoriedade. Ontem eu expliquei o que seria esse programa de integridade, o arcabouço legal, todo o histórico, eu expliquei como seria tudo isso voltado para o pleito eleitoral, que seria o compliance eleitoral, e o compliance partidário, com exemplos práticos e tudo mais. A gente resolveu fazer isso em 2019 por conta da prestação de contas eleitorais, né? Eu estava estudando à época na UNB e tinha um professor ministro do TSE, e na época ele falou que eles eram estavam atentos a essa questão do compliance partidário e do programa de integridade para que no processo judicial de prestação de contas eleitorais fosse considerado não um atenuante, mas um reforço. Eu digo mais, isso contribui, né, enquanto controle interno, enquanto melhoria desse controle interno, para que esse processo que é feito por advogados e contador seja entregue no final do pleito eleitoral de forma organizada, de forma ordenada, porque fica muito complicado para o profissional que vai prestar conta judicial, né, judicialmente, no processo de prestação de contas judiciais, trabalhar dessa forma. E assim a gente criou esse produto, essa ideia. À época, a doutora Tatiana trabalhava comigo no escritório como paralegal. No meio do caminho, ela formou, ela passou no exame 31, e agora é profissional, já tem um ano, já fez um aninho, a gente comemorou, comeu bolo, né, doutora? Comeu um bolinho, comemorou, e ela é eleitoralista da vida dela toda, né? Agora ela só realizou esse desejo, esse sonho de estar com a beira na mão para trabalhar com isso efetivamente e trazer para nós, para a sociedade, graças a Deus, isso aí. E a ideia é essa, a gente apresentar, não tem nada a ver com autonomia partidária, não interfere na autonomia partidária. As palestras que eu tive a oportunidade de dar em 2019 numa fundação de um partido e num partido voltado para a diretoria feminina, deixei isso muito claro, as perguntas eram voltadas para isso, tem a ver com melhoria de controles internos, né? E o objetivo realmente é o dia das eleições, o objetivo também é o processo de prestação de contas eleitorais, e isso. Depois eu disponibilizo de novo o link do artigo que eu fiz à época, falando disso. A gente divide em pré-campanha, durante a campanha, pós-campanha, judicialização, né? E a gente usa essas ferramentas do compliance, da integridade, do programa de integridade, que compliance, ontem eu expliquei, ele é mais do que isso para mim, ele é uma ferramenta metodológica para se implementar a integridade, para se implementar a cultura de conformidade legal. Por quê? Toda atividade de qualquer instituição que tem CNPJ é uma atividade regulada. A gente trabalha com heterorregulação. E aí você faz a atividade de autorregulação dentro da instituição, e aí a conformidade é você casar essas duas legislações, e elas são perfeitamente, né, há uma sintonia em relação a elas. Então, agora, primeiro eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa em especial, e depois eu passo a palavra para a doutora Tatiana, porque hoje ela vai falar do eleitoral mesmo, tá?
Ficou gravada a aula ontem, tá bom? Quem não pôde estar aqui ontem vai poder falar. Querem fazer alguma pergunta? Bárbara está sem som. Tá querendo... Não, gente, desculpa. Você falou, querem fazer alguma pergunta? Meu filho está aqui, bebezinho, ele, sim, quer. Deixa ele participar. Interagindo já no curso. Aqui tem mãe de pet, isso é a coisa mais normal para a gente. Exatamente. Né? A gente dá aula aumentando, abre o vinho enquanto isso, tá tudo certo. Isso. É isso A vida mesmo. da gente é essa mesmo. Viu? Vou passar, então, a palavra, com muita honra para minha colega, doutora Tatiana. Vocês vão ficar muito contentes com o resultado do que ela vai dizer, com tudo, com o aprendizado, com as informações que ela tem para passar, porque ela tem exemplos práticos, não só da advocacia eleitoralista, como das eleições em si, tá? Estou passando a palavra e passando o bastão. Qualquer coisa, eu estou aqui, vem e volta e fala. Responsabilidade. Hã? O tamanho da responsabilidade. Não, tranquilo. A gente tem essa dinâmica de jogar, eu pergunto para ela pergunta para mim, né? Vou passar a palavra, vou atender um cliente, mas eu estou voltando aqui dentro em breve, tá bom? Obrigada a todos do fundo do coração. Aí é a Denise agradecida pelo prestígio, tá? Muito tempo que eu não venho para a sala de aula, muito tempo que eu não palestro, foi realmente a pedido da Tatiana que eu fiz isso, né? E confiei também que nessa plataforma, dessa forma síncrona, talvez funcionasse, deu certo a primeira edição e a gente volou a segunda, né? Vou passar a palavra para a doutora Tatiana Gomes. Sucesso, amiga, tudo de bom. Então, vamos começar. Para a gente começar a falar do compliance eleitoral e partidário e a aplicação nas eleições, se faz necessário, né, percorrer todo esse caminho que são as estruturas, o que trata o compliance, né, que é a regulamentação, a parte de governança, a transparência, as políticas, as leis, os requerimentos, regras e a padronização. Como é que isso ocorre dentro do processo eleitoral? Existem as normas, né, editadas pelo TSE a cada 2 anos, que são as resoluções. Essas resoluções elas funcionam como uma espécie de manual de instruções para a aplicação das leis. E onde é que o compliance entra nisso? O compliance entra como uma ferramenta para garantir que a lei seja aplicada na íntegra, dentro do processo eleitoral. Aí a gente vai sempre estar retornando aos conceitos básicos para entender como que essa aplicação se dá dentro do processo eleitoral, qual a importância para os partidos, para os candidatos e para a justiça eleitoral. O termo compliance vem do inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra. E essas regras são as regras que garantem o funcionamento efetivo das eleições. Ser compliance é conhecer as normas da organização, seguir os procedimentos recomendados e agir em conformidade, e sentir o quanto é fundamental a ética e a idoneidade em todas as atitudes humanas e empresariais. Quando se fala em uma campanha, seja por parte do partido político ou por parte do candidato, a gente tem que enxergar como empresas, porque a partir do momento que você é escolhido em convenção, que você solicita o seu RRC, que é o requerimento do registro de candidatura, e ele é deferido, você passa a ser um candidato e vai concorrer naquela eleição, você recebe automaticamente da Receita Federal um CNPJ. E esse CNPJ ele tem a finalidade de apartar as finanças. Porque se eu sou candidata na eleição de 2022, o meu CPF ele não vai ser utilizado para a tramitação dessas finanças, a menos que eu faça um autofinanciamento, que seria uma espécie de doação minha, enquanto candidata,
para mim mesma enquanto, né, CNPJ. Eu, pessoa física, tenho meu CPF e eu não posso usar como candidata, mas eu posso doar do meu CPF para o meu CNPJ para o financiamento da minha campanha. Aí a gente vai enxergar tudo isso como cada candidato é uma empresa, e essa empresa está diretamente ligada ao poder público, por meio do fundo partidário e do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e tudo isso reflete na transparência, porque a gente tem um site da Justiça Eleitoral, que é o Divulga Cande Contas, e esse site ele é atualizado em tempo real, à medida que o contador e o advogado estão trabalhando no processo de prestação de contas, que é dividido em duas etapas: a prestação de contas parcial e a final. E a cada lançamento que é feito, ele automaticamente é publicado pela Justiça Eleitoral. Está em compliance, está em conformidade com as leis e regulamentos internos e externos. Os regulamentos internos são os estatutos e as normas partidárias, e os externos são as resoluções do TSE e dos TREs aplicadas àquela eleição em específico. Em 2014, a gente trabalhou com um complexo normativo. Quando foi para a eleição de 2016, algumas dessas resoluções elas foram revogadas, outras permaneceram. Essa dinâmica é a dinâmica das leis, né, enquanto processo eleitoral, e não é muito diferente de outras legislações. Porém, tem legislações aplicadas diretamente às eleições que elas permanecem, que são as leis específicas, como a lei das eleições, a lei da ficha limpa, a lei dos partidos políticos, e tudo isso tem que estar em conformidade com a Constituição Federal e tem que ser aplicado na íntegra, para garantir que o resultado final das prestações de contas evitem divergências, pendências e sanções. O objetivo do compliance, em geral, como no específico, é de prevenir, responder e detectar. Prevenir. Essa parte da prevenção, a gente trabalha a partir do período de pré-campanha. Quando você se coloca à disposição para ser candidata, você vai ter que ter em mente que vai precisar de uma equipe. E essa equipe, ela tem que estar toda em sintonia, porque não existe essa questão de eu não vou me envolver nisso, porque isso aqui é assunto lá da contabilidade. Não, isso aqui é só do jurídico, não, isso aqui é da propaganda. Tudo tem que estar diretamente alinhado, porque envolve finanças, tanto públicas quanto privadas. Quais são as finanças privadas? São doações de pessoas físicas, porque não pode ter o financiamento, né, por parte de empresas para uma campanha, e tudo isso tem que estar andando como se fosse um trem, né, sobre o trilho. São as avaliações de risco de compliance. Isso aqui é aplicado diretamente na escolha do candidato. Essa viabilidade a gente observa a partir do momento das convenções. As convenções são um evento realizados pelos partidos dentro de uma data específica, escolhida por cada partido dentro de um período determinado pela Justiça Eleitoral, no calendário eleitoral vigente para aquela eleição, em que os candidatos eles são escolhidos pelos partidos ou coligações. Atualmente não existe mais coligações proporcionais para os cargos de vereador nas eleições municipais, né, deputados federais e estaduais, e no caso do Distrito Federal, os distritais também, não existe coligação, apenas coligações para os majoritários. Porém,
para as eleições de 2022, chegou uma novidade que são as federações partidárias. Essas federações partidárias, elas funcionam com a mesma lógica das coligações. As coligações são agrupamentos de partidos que se unem para formar chapa e concorrer àquela eleição. Já as federações, elas vão funcionar como se fosse um único partido. Aí, digamos que eu tenho o partido A, o B, o C e o D, que se unem naquela eleição, porém, essa fusão vai gerar um CNPJ e eles vão funcionar como sendo uma empresa durante o período de 4 anos. E os 4 partidos que integram essa essa federação, eles vão ter que estar em conformidade entre si. Aí são as normas internas, eles vão elaborar um estatuto, esse estatuto tem que ser aprovado pela federação e registrado no TSE, e vai valer por 4 anos. Depois desses 4 anos, eles podem renovar ou não. As pessoas e competências. Por se tratar de partido e candidatos que são equiparados a empresas, eles vão trabalhar com equipe. Como eu já falei, a equipe contábil, a equipe de comunicação, a equipe de divulgação, e tudo isso está diretamente ligado ao financiamento. A comunicação e o treinamento. Essa comunicação e o treinamento é uma política que vai ser determinada no estatuto dos partidos e das federações, para que todo e qualquer filiado que esteja ali envolvido nessa relação, inclusive os funcionários, porque os partidos, eles, além de ter os filiados e militantes, porque a gente, dentro de um partido, tem o filiado, que é apenas quem vai lá, preenche a ficha deferida, e está lá como filiado. Um filiado que é militante, que geralmente integra alguma direção dentro dos partidos, e tem os funcionários, que são pessoas contratadas via CLT para trabalhar nas agremiações. E toda essa equipe, ela deve receber uma comunicação para estar em sintonia com o que deve ser feito, apresentando propostas e resultados. Isso aqui a gente vê como reflexo do treinamento. A presença no Conselho de Administração com experiência em compliance. Esse Conselho de Administração, ele será organizado para monitorar isso na fase da prevenção. A parte da resposta, ele vai responder a questões que surgiram na época da prevenção e durante todo o curso, que é o gerenciamento de deficiências. Nessa questão do gerenciamento de deficiências, a gente deve observar a questão da identificação de talentos. Porque, por exemplo, eu não posso chegar, para ter um resultado, né, eficaz, eu vou chegar a Denise e vou dizer assim, Denise, você vai cuidar da rede social. Ela não tem nenhuma habilidade para cuidar da rede social. Aí eu chego para a Bárbara e digo, Bárbara, você vai fazer a prestação de contas. Ah, mas eu nunca vi isso. Não, mas você vai fazer. Nesse gerenciamento, antes de chegar na fase da deficiência, deve ser identificado os talentos e habilidades de cada integrante daquela equipe. A partir dessa identificação, que reflete, né, práticas de RH, você identifica os talentos e as habilidades e distribui as tarefas de acordo com o que a pessoa tem capacidade naquele momento de apresentar e trazer resultados positivos. Mas isso também não significa que a pessoa vai ficar ali o resto da vida. Eu vou passar 4 anos em uma federação e eu vou fazer só aquilo. Existe também a prática do rodízio e troca de experiência,
mas sempre focando no gerenciamento de talentos e habilidades. As investigações e o reporte. O reporte é comunicar à diretoria toda essa estrutura e o problema que foi detectado, buscando solução antes que isso chegue no resultado final e traga impactos negativos para a equipe que está envolvida com a campanha do candidato, que vai refletir na estrutura do partido, porque as prestações de contas, tanto do partido quanto do candidato, elas acabam que se entrelaçam entre si, embora elas sejam independentes, é como em direito constitucional a gente fala do sistema de freios e contrapesos, né? Eles são independentes e harmônicos entre si, porque a prestação de contas partidária, ela é a prestação, ela ocorre anualmente, e a prestação de contas eleitorais, ela ocorre a cada eleição. Se eu me candidato a cada 2 anos, eu vou conseguir apresentar um resultado da prestação de contas. Na fase de detecção, tem a tecnologia e análise de dados. Essa parte de tecnologia e análise de dados, ela é feita a partir de todo o desenvolvimento da fase de prevenção e resposta. Você tem todo esse instrumento para analisar como que melhor se aplica a estrutura. E o monitoramento e teste. Esses testes, eles podem ser aplicados como maneira de evoluir no processo, só que não pode esperar resultados imediatos, porque você vai pegar as dificuldades na prevenção, tentar adaptar em fase de teste, buscando estar sempre em conformidade e priorizar, né, as experiências internas e externas, porque tudo isso vai refletir na prestação de contas. E qual é o grande problema da prestação de contas? Que eu estou falando sempre da prestação de contas aqui. Porque a questão da quitação eleitoral, ela é muito séria. A quitação eleitoral, ela pode deixar um candidato inelegível. Mas não só isso. A pessoa diz assim, eu me candidatei, eu não fui eleito, a minha prestação de contas ela foi zerada, porque eu não tive nem receita nem despesa, e não vou prestar conta. Aí vai passar de 2 anos, passou de 2 anos, você está sem a quitação eleitoral. Mas eu não vou mexer mais com isso, porque eu não pretendo me candidatar novamente. Só que aí você passa a ter como sanção todos os impedimentos de uma pessoa que não tem a quitação eleitoral por deixar de votar. Só que a ausência de quitação eleitoral por motivo de prestação de contas, ela acaba sendo mais grave porque ela vai lhe tornar inelegível até que você preste essas contas e elas sejam julgadas como prestadas, aprovadas, mesmo que com ressalvas. Porque se for reprovada ou julgada não prestada, você sofre essa sanção do impedimento da quitação eleitoral. No Brasil, o compliance é uma prática incorporada às grandes empresas, em especial aquelas que possuem atuação no mercado exterior. Essa ideia foi disseminada no Brasil mediante um processo evolutivo conhecido como microsistema anticorrupção brasileiro. Muita gente confunde o compliance apenas com o combate à corrupção. O combate à corrupção é uma das ferramentas que a gente usa no compliance para obter resultados positivos. Esse conjunto de normas específicas sofreu um avanço considerável nas 2 últimas décadas, se distanciando em períodos em que o combate às práticas de corrupção era composto especificamente por alguns tipos legais, com previsão no Código Penal e na Lei de Crimes de Responsabilidade, somado à Lei de Improbidade e à Lei de Licitações e da Ação Popular.
Então, esse conjunto de normas, ele foi evoluindo. E muito se tem falado em relação à prática anticorrupção, ainda com o reflexo da época da Lava Jato. Aí eu trago aqui para vocês o conceito de corrupção, que é uma sobreposição do interesse pessoal sobre as necessidades coletivas. E onde é que esse início aqui do conceito ele entra na campanha eleitoral, uma vez que o candidato ainda não foi eleito? Porque o candidato ele não está ali por si só, porque no Brasil não existe candidatura avulsa. A candidatura avulsa é quando o candidato ele vai de forma independente, se candidata e passa a concorrer. No Brasil, é obrigatório, por força de lei, você estar filiado a um partido político, respondendo uma das condições de elegibilidade que consta do artigo 14 da Constituição. É uma sobreposição do interesse pessoal sobre as necessidades coletivas, resultando de um dano à sociedade por meio da utilização indevida dos poderes concedidos a um indivíduo por determinado sistema normativo que ameaça o desenvolvimento do Estado democrático de direito. Ou seja, uma campanha ela tem que estar em conformidade com o que determina a legislação e em conformidade com a sociedade. Essa parte de conformidade com a sociedade é a transparência na campanha, à medida que você está concorrendo com o candidato vizinho. Mas se o candidato vizinho ele comete abuso de poder econômico, já desequilibrou a disputa. Porque essa disputa ela tem que ser igualitária. As mesmas oportunidades que o candidato A tem, o candidato B, ele obrigatoriamente deve ter. É a mesma questão do direito de resposta. Se um candidato ele sofre uma lesão verbal, ele tem o direito de resposta em relação àquele dano que ele sofreu. E nessa questão da corrupção, dentro do processo eleitoral, uma vez combatida na base, vai ser difícil que isso chegue no processo de prestação de contas e reflita no cargo ao qual ele foi eleito, porque pode resultar em cassação. Tem um exemplo recente que a gente traz, que é o caso da senadora Selma, que era juíza, e ela teve o mandato dela cassado por conta de abuso de poder econômico. Só que, o que é que acontece? Na pré-campanha não existe a obrigatoriedade, não existe legislação que obrigue o candidato a prestar contas, até porque na pré-campanha ele é pré-candidato, não existe registro. Na pré-campanha é apenas uma demonstração de que eu tenho interesse em me candidatar. Eu hoje faço um evento e digo assim, eu sou pré-candidata a senadora. E começo a fazer eventos, almoço, jantar, eventos de arrecadação, encontros, divulgando as minhas qualidades pessoais, as minhas atribuições, tudo aquilo que eu tenho como uma espécie de currículo, como um capital político, mas eu não tenho que prestar contas disso. E o que aconteceu com a senadora Selma? Ela cometeu abuso de poder econômico. Ela fez uma super campanha, que a campanha dela extrapolou o limite de gastos permitido para o cargo que ela estava concorrendo. Só que não existe legislação que limite o quanto um pré-candidato pode gastar. Só que os julgados do TSE, desde a época desse fato até agora, eles falam na moderação, gasto com moderação.
O que seria esse gasto com moderação? Seria interessante que esse pré-candidato tivesse uma orientação jurídica que, como não tem na pré-campanha um limite pré-estabelecido, um limite legal, dizendo você vai gastar 1 milhão. Mas quando eu passo a ser candidata, eu passei a ser candidata, tive o meu registro deferido, sou candidata, e o limite determinado pelo TSE na resolução específica para o cargo que eu estou concorrendo é de 500 mil. Então, o que é que eu faço? Eu vou olhar a resolução do pleito anterior e ter por base qual foi o limite de gasto. O limite de gasto na eleição passada foi de 800 mil reais. Então, eu vou gastar até 800 mil reais na pré-campanha. Porque se vier algum processo, alguma representação em relação a isso, eu tenho como parâmetro a eleição anterior. Porque aí desigualou, né, as oportunidades, porque ela fez uma campanha muito acima do parâmetro de gasto da eleição anterior, mas ela também não tinha parâmetro da eleição vigente, porque ainda não tinha sido divulgado, porque esse valor do limite de gasto ele é divulgado apenas no ano da eleição, em uma data específica do calendário eleitoral. E aqui tem, isso aqui tem na apostila também, que são os conceitos clássicos de civilização, para se entender como é que o conceito de corrupção ele evolui, mas continua sendo uma prática negativa. Etimologicamente, relacionado ao problema da ordem da corrupção, né, atravessa todas as formas de mediação nas quais a política está organizada, sendo um fenômeno presente e concebido em sua transfiguração da natureza para a política. Porquanto, de acordo com a acepção do movimento do corpo político ao longo do tempo, uma vez que ela propicia a geração de mecanismos institucionais para o seu controle. Ou seja, esse controle é trabalhar de acordo com as normas para evitar lacunas que dê acesso, né, essas lacunas elas deem acesso a práticas negativas que vão resultar em sanções. Aí a gente pode exemplificar pequenas corrupções e o que seria grandes corrupções, né, geralmente caracterizadas no serviço público. Só que corrupção é corrupção. Ah, todo mundo está fazendo, mas é errado. Ah, eu sozinha estou fazendo certo. Então, eu sozinha estou em conformidade. Exemplos de pequenas corrupções, né? Estacionar em uma vaga de pessoas com necessidades especiais, idoso, né? Aquele famoso, só um minutinho, eu vou só pegar o pão ali, mas aquela vaga não é sua. Se aquela vaga não é sua, um minutinho não vai justificar. Transporte público, sentar no lugar destinado às gestantes, às pessoas que realmente faz jus àquele assento, né? Gorjeta para servidor público, né? Pagamento para médico sem nota fiscal, pedido de desconto justamente por não ter a presença da nota fiscal, furar fila. São esses exemplos de corrupção corriqueiro, né, do dia a dia, que muitas vezes, quando aparece dentro de uma campanha política, as pessoas entendem como se não fosse problema. E algumas dessas práticas, que mas é só uma besteira, a gente releva,
elas são caracterizadas como crime eleitoral. Um exemplo que eu posso trazer, inclusive hoje, né, eu e a doutora Mariana Lagares, a gente estava trabalhando em uma ação na subseção do Riacho Fundo 1, 2 e Recanto das Emas, com a Comissão de Direito Eleitoral, de alistamento eleitoral de jovens entre 16 e 18 anos que ainda não têm o título, pessoas com pendência na Justiça Eleitoral, pessoas que têm direito ao uso do nome social e desejam fazer a inclusão. E chegou uma moça lá e ela disse assim: eu estou com um comprovante de residência aqui, mas tem 5 meninas que moram lá na minha casa. Ela é uma república. Foi provado que é uma república e que essas 5, elas realmente moram lá. Elas moram nessa casa. Elas moram há 3 anos, levaram um comprovante de residência que já fazia 3 anos, uma 3 anos, a outra 2, e tinha uma lá com 5 anos. Porém, há algum tempo, quando eu era estagiária da Defensoria Pública da União, o meu primeiro caso de direito eleitoral e corrupção foi um caso de declaração de falso domicílio eleitoral. Essa declaração de falso domicílio não era assim, eu passei lá na casa da Denise, me dá um comprovante aí para eu mudar o meu título. A pessoa que era assistida da defensoria, ela, a pedido de um candidato a vereador, ela forneceu, né, segundo constava nos autos, ela fez isso sem receber nenhum benefício em troca. Constava lá. Ela fez isso sem receber nenhum benefício em troca. Quando a defensoria pegou, já foi na fase de recurso. Porque ela tinha ficado sem advogado e o juiz de ofício encaminhou para a Defensoria Pública da União por conta da quitação eleitoral. Em determinada etapa do processo, quando eu fui ler, eu disse, eu não estou conseguindo entender aqui. Aí eu fui lá na inicial. Ela forneceu para 80 pessoas o endereço dela, sendo que era uma casa com 3 cômodos. Por mais que ela tentasse falar, não, mas eu tenho vínculo, porque o domicílio eleitoral ele não se confunde com o domicílio civil. Eu morava em Recife, passei 30 anos morando em Recife, e o meu domicílio eleitoral era lá. Depois que eu vim morar no Distrito Federal, e teve uma época que eu fui candidata, já conta essa parte aí dessa experiência que envolveu todo o processo eleitoral, compliance e tudo, né? Eu resolvi transferir. Quando eu me mudei de Recife para Brasília, uma eleição eu não votei, que foi a eleição municipal, não tinha aqui, mas eu precisei justificar, porque lá tinha o pleito municipal. Mas continuava lá em Recife. Mas se eu quisesse passar a minha vida toda aqui mas eu só vou lá para votar, não teria problema algum, porque eu tenho vínculo e justifico o meu domicílio eleitoral. O meu vínculo, eu nasci em Recife, eu passei toda a minha vida lá, a minha vida política era lá. Aí não seria caracterizado como declaração de falso domicílio. Aí eu transferi o meu domicílio eleitoral para o Distrito Federal, porque eu moro aqui, me estabeleci aqui, vida profissional, vida pessoal, vou transferir. Só que nesse caso, a pessoa, ela, numa casa de 3 cômodos, ela forneceu para 80 pessoas. E quando entrou em diligência, não, mas eu nunca vi essa pessoa. Eu nunca vi. Eram pessoas que nunca tinham sequer aparecido no endereço. Não sabia nem onde era a rua, não sabia onde era nada. Mas é só um comprovante de residência. O fato dela ter recebido ou não vantagem desse candidato, né, desse político, que, entre aspas, solicitou esse favor para 80 pessoas, mas eu não recebi. Mas é a corrupção que, na seara eleitoral,
tem uma tipificação penal, é crime eleitoral, declaração de falso domicílio para fins eleitorais. Vocês estão entendendo como é que entra a questão da conformidade e entender por quê? Se para um outro fim, eu digo, Mariana, me empresta aí um comprovante de residência. Passa, porque é para um fim civil. Eu posso passar um mês na casa dela. Posso passar um mês. Se eu vou passar um mês e eu preciso ser atendida no postinho, eu posso usar o comprovante de residência. Mas se for para fins eleitorais, eu tenho que realmente ou morar ali ou ter algum vínculo que justifique que eu seja eleitora daquela circunscrição. Aí nessa parte aqui tem corrupção nos serviços públicos, né? Os políticos, a questão do Caixa 2, as combinações da famosa Lava Jato, licitações direcionadas e viciadas, e no judiciário, venda de sentenças. Essa questão de venda de sentenças, tem uma matéria, eu vou disponibilizar o link dessa matéria, que servidores de determinado tribunal, eles vendiam as sentenças, porque eles, enquanto analistas, eles providenciavam e eles vendiam as sentenças para grupos de advogados que tentavam despacho com o desembargador para conseguir vantagem, para favorecer o cliente dele em matéria eleitoral. Eu estou falando muito rápido. Pode falar. E eu estou vendo uma notícia aqui, eu não vou falar o nome do santo, não, vou falar só o pecado. Alguém que disse assim, Maringá teve colonização paulista. É crime eleitoral, não é, doutora? Depende. Advogada de quem? De quem? O nosso partido é o PIX, certo? Exatamente. Ok. Você tem que entender que você tem que ter tese para quem você tiver defendendo os interesses, mas essas teses... Maringá tem colonização paulista. Então, São Paulo é aqui, ó. Aqui, ó. Não vou dizer o nome do santo. Só vou dizer o pecado. Pois é, essa questão depende. Ah, mas como depende? Depende porque eu, enquanto advogada, tenho que defender o interesse do meu cliente, mas eu tenho que defender o interesse do meu cliente dentro da ética e em conformidade com as normas eleitorais e todo o reflexo. Aí agora eu vou jogar a bola para a doutora Denise, que ela vai explicar esse mapinha aqui. Vocês estão vendo o mapa do índice da corrupção. Bom, a gente geralmente usa esses índices correlacionados à transparência internacional e nacional. O Brasil, esse ano, ele teve uma nota muito baixa, muito ruim em relação a isso. Isso tem correlação com as instituições democráticas, com a forma como as instituições democráticas fazem o combate, né, a prevenção à lavagem de dinheiro e o combate à corrupção, né? Eu cito duas instituições especificamente no Brasil, de acordo com o nosso ordenamento: o Ministério Público Federal, que a gente fala de Procuradoria Geral, e da República, e a Polícia Federal. Foi deflagrado essa semana, deflagrado não, já não foi deflagrado ainda, mas já há um aviso de greve dos policiais federais, né, em relação ao aumento. A gente já tem uma greve da Receita Federal, nós conhecemos o órgão da inteligência da Receita Federal, que é o COAF, que trabalha na prevenção de lavagem de dinheiro. Então, nós estamos vivendo, é uma situação mundial, a gente pode fazer uma análise
política em relação a isso, né? Mas eu não vou adentrar essa seara, eu só vou dizer que é muito importante, né? Ontem, quem assistiu, quem estava aqui, viu como é que a gente fez o cronograma, o estudo de todas as leis que precederam a lei da empresa limpa e a lei de combate, que é a lei de combate à corrupção. Uma delas foi a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. O Brasil assinou um tratado, todos nós sabemos, falei isso ontem, que tratados têm força, Brasil signatário de um tratado tem força de lei ordinária, então a gente precisa cumprir, né, efetivamente criar uma lei ou criar um decreto que regulamente essa atividade, para a gente fazer parte da OCDE e continuar abrindo mercados para a nossa economia e etc. É importante que a gente, que é signatário desses tratados, que a gente tenha uma regulamentação interna relacionada a isso. E aí, primeiramente, depois de 10 anos que a gente assinou isso, é que veio o primeiro esboço da lei de prevenção à lavagem de dinheiro, em 98, e depois, em 2002, veio a criação do COAF, em 2003, da CGU, né? Em 2011, que foi que veio a lei do conflito, a lei de acesso à informação, depois a de conflito de interesses e, por fim, a lei da empresa limpa. Então, assim, tudo isso, todo esse histórico serviu para a gente entender, né? Esse arcabouço legal serve para a gente entender a necessidade que esses dois órgãos especificamente, eu não falo da CGU, porque a CGU é o órgão que é, pela lei anticorrupção, responsável pelo PAR, pelo processo administrativo de responsabilização da empresa que tem contratos com o setor público e que comete atos lesivos, né? Mas, assim, o que está claro em relação a esse índice, a essa percepção aí, é que as instituições brasileiras hoje, no momento, elas não estão fortalecidas como estavam em 2013, quando da promulgação da lei, né? O trabalho em relação à prevenção da lavagem de dinheiro, em relação ao combate à corrupção, ele não está tão eficiente, tão eficaz, tornando isso índices, né, que são visíveis internacionalmente, ou, né, até nacionalmente, da forma como foi na época da promulgação da lei da empresa limpa, que coincidiu ao mesmo tempo com a Lava Jato, né? Preciso dizer mais alguma coisa, doutora? Era isso? É isso. Tá passando normal a apresentação, porque eu estou achando tão lento aqui, a internet parece que resolveu. A gente elogiou ontem a internet, não pode elogiar, como diz Mariana. Não, elogiamos ontem e hoje ela fez isso. Mas aí, essa questão, o complexo normativo brasileiro é isso, a gente passa por todas essas legislações, né? E a gente precisa lá, Código Penal. Ontem eu falei alguma coisa assim, e deixei muito claro que, para mim, tem uma diferença teórica e prática em relação ao suborno e em relação à corrupção. Corrupção é o tipo penal, está no 333 e no 317, né, do Código Penal. Ali está bem claro. A lei da empresa limpa trouxe isso, tá? Para o artigo 5º, né? Deixou isso muito claro no artigo 5º, o que é, como que funciona, mas a corrupção baixa. Eu até fiz um comentário ontem, dei um exemplo prático de um sorriso. Uma vantagem que você peça para alguém dando um sorriso, né? Se a pessoa, na condição de agente, cometeu esse ilícito, ela, se houve realmente consumação, né, do ato, ela cometeu um crime. E por isso é que eu comentei mais cedo também com a doutora Tatiana a questão do crime eleitoral, porque são legislações que não se conflitam, elas são complementares, principalmente na prática, na prática de sanções, né? Na penalização disso. Eu comentei sobre a lei de licitações, que quem infringe o artigo 5º da lei anticorrupção não está isento, pelo artigo 6º dessa lei, não está isento de ressarcir aqueles terceiros que ele prejudicou, ou em relação à lei de licitações, a ressarcir também os prejuízos causados, que está previsto na lei de licitações. Vale dizer a mesma coisa para isso aqui. Pode passar nos slides, tá?
Em relação a isso, a gente pode trazer também como exemplo a reprovação de contas partidárias, quando os partidos eles sofrem sanções que eles têm que ressarcir o erário, como foi o caso recente do PROS, do PSB, do PSTU, que tiveram as contas reprovadas e eles tiveram que... O do PROS, eles compraram um helicóptero, tipo assim, pagaram passagem de viagens para pessoas que nem eram filiadas ao partido, nem estavam prestando serviço. Por exemplo, eu sou filiada ao partido X, eu vou viajar para o Congresso, agora tem alguns partidos que estão com o Congresso marcado nos próximos dias aqui em Brasília, aí a pessoa mora lá no Rio Grande do Sul, aí eu vou para Brasília para participar desse congresso. Mas aí eu levo meu marido, levo minha mãe, levo um amigo, tudo isso pago pelo fundo partidário. Mas não quer dizer que a Justiça Eleitoral, por meio da prestação de contas, ela vai intervir na autonomia partidária. Tem um fundo partidário, é para gastar mesmo. É para investir mesmo dentro do partido, dentro das atividades relacionadas com o estatuto do partido. Mas qual a justificativa que eu vou dar numa prestação de contas se Denise não é filiada ao partido A, eu sou filiada ao partido A, eu sou dirigente, e eu vou fazer uma viagem de Brasília para o Rio Grande do Sul a serviço, mas eu vou pagar para Denise, vem comigo, eu vou pagar. Aí entra a questão da devolução, né, que a legislação fala aqui. Se não for gasto todo aquele valor que foi disponibilizado de fundo partidário até a data X, o excedente, né, dos gastos entra na prestação seguinte. E o que sobra é devolvido ao erário. Aí entra naquela loucura de vamos gastar, a gente gasta com qualquer coisa. Tem partido que manda fazer um monte de impresso. Começa a mandar imprimir coisas aleatórias só para gastar. Só que quando manda imprimir coisas aleatórias que não tem a mínima finalidade para gastar esse dinheiro e não ter que devolver ao erário, e na próxima receita do fundo partidário vir a menor, porque se eu recebi 100, eu gastei 80, no próximo eu não vou receber 100, eu vou receber 80. Aí quer gastar os 100 para continuar recebendo 100 ou 100 mais o aumento. Aí essa forma de gastar o dinheiro que não é justificada, que não está em conformidade, que tem dado problema na prestação de contas. Aí, nessa prestação, falo do partido PROS, porque é público, está no site do TSE, eu vou disponibilizar também esse link, inclusive o vídeo da sessão de julgamento, foram 2 sessões, uma foi, se eu não me engano, no dia 7 de abril e a outra no dia 12, uma terça e numa quinta, alguma coisa assim, foi sequenciado. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, porque foi uma situação assim, tipo, tão engraçada que quando chegou na parte dele, aí tipo, o ministro Sérgio Banhos proferiu todo o voto, aí o ministro Alexandre de Moraes disse assim, não, eu vou pedir vistas, porque parece assim que ele, por mais que já tivesse tido acesso aos autos, aos memoriais, tudo, mas assim, comprou um helicóptero mesmo. Você dá para ver a expressão dele. Foi isso mesmo, eu tenho certeza que foi isso mesmo que aconteceu. Estava assistindo Mariana. A importância de a gente ter políticas voltadas para isso, as políticas que eu falo são o código, né, do partido, o código do partido, assim como a gente faz para uma farmacêutica, por exemplo.
né? Teve muito problema de hospitalidades em farmacêuticas. Por quê? Acontecia exatamente isso. O médico ia fazer a viagem para dar a palestra e levava a família inteira, né? Então, assim, isso pode caracterizar na iniciativa privada, que é o caso, um suborno. Mas se é um agente público, um dinheiro público, isso é corrupção. Porque, embora certo? os partidos sejam pessoas jurídicas de direito privado, os partidos e as fundações, é financiado com dinheiro público e são equiparados a agentes públicos. Nesta condição. Isso. O que a gente quer dizer aqui, para deixar bem claro, é que a ideia é fazer uma prestação de contas, certo? Fazer uma prestação de contas adequada, ter uma política. E se você desviou o dinheiro ou levou ele para alguma coisa, você tem que explicar o porquê que você fez isso, certo? Ah, não, a gente tinha direito de usar tudo. Que seja, né? Mas se a gente cria mecanismos, as ferramentas do compliance, qual seja esse código, essas orientações, né, legais, essa normativa, porque não basta o estatuto, o código ele vem com tudo, ele vem a parte de RH, a parte de TI, a parte financeira, essa política de hospitalidades e brindes, tudo isso, aí você fala, não, eu tenho um limite aqui para gastar isso aqui, né? Ah, mas a diretoria aprovou, certo? Então, assim, no mínimo, você demonstra que você está fazendo algo realmente voltado para o objeto, né, da destinação orçamentária desse valor, ou seja, do fundo. Eu estou direcionando isso para o partido exatamente, né? E o que for fora, quem gastou por fora, pague do próprio bolso, né? Que ressarce e pague do próprio bolso. E dentro da autonomia partidária, a Justiça Eleitoral ela não interfere determinando como aquele dinheiro vai ser gasto. Eu, Justiça Eleitoral, estou liberando 100 para o partido X. Como vai gastar? Tem que gastar dentro da linha de raciocínio do bom senso do partido político. O partido político vai trabalhar com material do expediente, vai pagar funcionário, vai promover eventos, algumas viagens, mas assim, o partido político compra um cavalo. Teve um partido que comprou um cavalo. Ah, mas comprou um cavalo só para gastar o fundo. Isso aí foi em uma cidade, não sei se tem alguém aqui de Goiás, né? Porque eu costumo dizer que em Goiás é um planeta à parte, principalmente no que se refere à prestação de contas, na cidade de Goiás, que o partido comprou, não foi um candidato, o partido comprou um cavalo. Ah, vamos lá para a prestação de contas. Comprar um carro. E era um cavalo de corrida. Tá. Mas onde... de corrida? Não era um cavalo, não era um pagaré para levar o candidato. Era um cavalo. Então. Era um cavalo porque... assim, como diz lá em Recife, era um cavalo de com força. Não era. Então, assim, porque existe a prestação de. O que a lei exige? Que você preste contas. Você não fala como você vai usar o dinheiro, né, doutora? Mas fala que você precisa prestar contas. E no momento que você presta contas e que isso supera o razoável, o partido perde direito a receber aquilo. Perde o direito de receber o fundo. Então, há uma sanção, há um risco, né? Há um risco no momento que você aplica aquele dinheiro de forma que vai ser considerado não razoável. Quando que eu vou considerar razoável ou não razoável? O TSE é quem vai julgar, e é um processo judicial. Então, a nossa proposta é que a gente crie mecanismos de controles internos para que esse tipo de coisa não aconteça. Qual é o pior dos mundos? Perder fundo. E aconteceu, teve partido que teve que perdeu o fundo, não é, doutora? Um julgado recente, foi da semana passada, foi do PSL de 2016, que agora é a União Brasil, que já na fase de recursos, né, a advogada que pegou na fase de recursos, inclusive foi a doutora Marilda, fez uma belíssima sustentação oral, porém, ela pegou na fase de recurso, já na fase final. Lá atrás,
A prestação de contas era do exercício de 2016, que era para ter sido prestado em 2017. E documentos fiscais não foram apresentados à época, em 2017. Quando já chegou na fase recursal, ela não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais o que fazer ali, porque faltavam elementos. E quais eram os elementos? Eram os documentos fiscais. E se cogitou, né, no curso do processo, que falo também porque o processo é público, está lá no site do TSE, no curso do processo, antes de chegar na fase recursal, quando ela entrou, se cogitou a possibilidade de dizer assim, não, mas foi por conta da pandemia. E nessa mesma sessão de julgamento, o ministro Fachin diz, mas não se justifica porque foi do exercício de 2016, era para ter sido prestado conta em 2017, e parte dos documentos só apareceram nos autos em 2022, já na fase recursal. Como é que eu vou justificar essa lacuna de mais de 3 anos com a pandemia, se a pandemia foi 2020? O auge da pandemia foi o ano todo de 2020. Ou seja, não teve organização na base. Aí pode ser o pós-doutor em direito eleitoral, em prestação de contas, mas não vai ter como reverter isso, porque lá na base faltou a comprovação desses gastos. Porque não é só essa questão do, mas eu vou gastar razoável. Esse partido não comprou um cavalo, pagou funcionário, alugou sede, pagou aluguel de sede, tudo isso. Mas como é que eu vou provar? Como é que eu vou lançar isso no SPCA, que o SPCA é o Sistema de Prestação de Contas Anuais dos partidos políticos? E onde é que entra o candidato aí? Esse partido, ele teve a sanção de passar algum tempo sem receber o fundo partidário. E existem candidatos que são financiados dentro da campanha com o fundo partidário. Se o partido está impedido de receber esse fundo, ele não tem como repassar. Aí reflete na campanha. E quando for prestar conta do candidato, ele tem que fazer referência se recebeu ou não recursos do fundo partidário. Entendeu como é uma lógica de encadeamento? Tudo depende uma coisa da outra. Eu não posso chegar aqui no meio, aí aqui, por exemplo, eu tenho aqui esses pontinhos aqui, aí eu vou chegar aqui, vou entrar direto aqui pela ação civil pública. Não, mas para você chegar aqui, você tem que ter passado pela Constituição, pelo Código Penal. Não tem como pular etapas dentro do processo eleitoral. E daí é que se dá a importância de caminhar tudo junto, não só o jurídico, contábil, marketing, comunicação, compras, setor de compras também. Mas eu sou só um candidato, mas na sua equipe tem que ter pelo menos uma pessoa que seja responsável pelas compras e que guarde toda essa documentação. O partido também, tem muito partido aí, tem várias prestações de contas de fundações, teve a fundação do Republicanos, teve a conta com ressalva por conta de... Mas ainda está em julgamento, né? Também está na fase de recurso. E até onde eu tinha acompanhado, tinha sido juntado aos autos essa comprovação. Mas se eu tenho uma pastinha ali, com tudo escaneado, porque vai tudo para o PJE, aí eu comprei um lápis, escanei, deixei lá na pasta. Mas foi só 30 centavos, foi 50 centavos. Eu tive um problema com 37 centavos. Isso é clássico. Eu fui candidata em 2018, mas esse problema dos 37 centavos se deu por conta de um lançamento errado do banco na hora de fechar as contas de campanha. Porque a sua conta de campanha,
ela tem que iniciar zerada e terminar zerada. Aí ficou um saldo de R$ 5 e alguma coisa, e as taxas de movimentação bancária, aí paguei e vou encerrar a conta. Estava eu e a administradora financeira da campanha, e o gerente disse: está encerrada a conta. Está encerrada a conta, eu achava que estava tudo certo. Levei para o contador, aí o contador conferiu, que eu também fazia com ele, eu acompanhei, quando eu fui candidata, eu acompanhei todo o processo pessoalmente, eu fiz desde as convenções até o julgamento final da prestação de contas, para entender, porque inicialmente a minha candidatura foi por conta de um trabalho acadêmico, que era o meu TCC da graduação. Eu queria entender como é que funcionava uma campanha, mas eu não queria que me contassem como era a campanha. Eu fui lá ser o meu estudo de caso. E eu, sendo o meu estudo de caso, me deparei com isso. Foi bom academicamente, porque eu entendi como é que ocorre o desenrolar do processo. Mas, enquanto candidata e enquanto advogada, aquilo é um incômodo muito grande, porque você fica vinculada a um processo por quase 2 anos. A minha candidatura ela foi em 2018. O julgamento final da minha prestação de contas ele ocorreu em setembro de 2020, já estava dentro do pleito seguinte. Não do Distrito Federal, porque a gente não tem eleição municipal, mas assim, dentro de uma lógica de um calendário eleitoral, ela ocorreu quase 2 anos depois. Ou seja, se esse lançamento ele tivesse sido correto, lá em 2018 teria encerrado esse processo de prestação de contas. Mas aí você, por conta de 37 centavos, também causa dano ao erário, porque você está movimentando a máquina do judiciário por conta de um valor irrisório, porém, na Justiça Eleitoral, não existe a aplicação do princípio da insignificância. Uma vez que não tem o princípio da insignificância e não tem como aplicar a analogia, eu tinha que devolver esse dinheiro. Mas como é que eu ia fazer essa mágica acontecer? Porque todo dinheiro dentro de uma campanha eleitoral, ele obrigatoriamente ele tem que transitar pelas contas de campanha. Eu estava com as 3 contas de campanha regulares, porém, fechou a conta. Fechou, essa conta não reabre, porque no dia 31 de dezembro do ano da eleição, o CNPJ que eu recebi lá no meu deferimento do registro de candidatura, 24 horas depois que a Justiça Eleitoral disse: candidata Tati Gomes, número, partido 123, está deferida. 24 horas depois, a Receita Federal disponibiliza o CNPJ. Mas no dia 31 de dezembro do ano da eleição, esse CNPJ ele é automaticamente cancelado. Aí, se eu quiser me candidatar novamente, eu vou receber um outro CNPJ. Aquele não existe mais, um CNPJ inativo para sempre. Eu não poderia abrir uma nova conta, porque estava fora do prazo de abertura de conta. Eu não podia devolver, eu não tinha como emitir uma GRU, e era 37 centavos. Mas qual foi a análise da unidade técnica da ASEPA, que é o órgão técnico da Justiça Eleitoral que analisa as contas? É dinheiro público. É dinheiro público. Ponto. Não tem justificativa. Esse dinheiro sobrou 37 centavos, tem que devolver. E assim, no caso da doutora Tatiana, ela não concorreu no outro pleito. Ela até disse aqui agora que foi aprovado já em 2020, que já estava correndo outro pleito e tudo mais, mas há possibilidade, nesse caso, alguns candidatos perdem o período, né, Mas da janela a partir... Em 2020, mas ela podia ter ficado inelegível. Sim, em 2020 eu não concorri porque não tinha municipal e a minha jurisdição e o meu domicílio eleitoral é Distrito Federal, que só tem eleição a cada 4 anos. No meu caso,
mas eu estava com essa pendência, e se fosse no caso de uma municipal, eu não poderia concorrer. Mas Não eu podia concorrer. mas eu não estava inelegível. Eu estava sem a quitação eleitoral, porém eu não estava inelegível. Agora, Mas pode ficar? Pode, se as minhas contas tivessem sido julgadas como reprovadas ou não apresentadas, não prestadas, eu estaria inelegível até dezembro de 2022, que é o prazo do cargo ao qual eu concorri. Mas isso não tira a minha obrigatoriedade de apresentar essas contas. Eu sou obrigada a prestar contas a qualquer tempo. Em uma outra oportunidade, a gente trabalhou em uma prestação de contas de uma candidata que ela concorreu em 2014. Ela concorreu em 2014, a deputada distrital. Não foi eleita, disse que não queria saber mais de política. E quando foi ano passado, ela foi nomeada para trabalhar numa administração regional. Ela tinha um processo de execução fiscal, passou. Mas ela não podia tomar posse, ela tinha um prazo de 30 dias para tomar posse, nesse cargo que ela foi nomeada na administração regional X. Aí a pessoa entrou em contato com o escritório, e esse escritório não trabalha com prestação de contas, com direito eleitoral, e o escritório entrou em contato comigo para fazer parceria. E disse assim, mas a candidata fulana, ela teve um problema de execução fiscal e não está dando impedimento, mas é só isso. Aí falaram que é só falar lá no TRE. Vão fazer a consultoria para entender o que é que está acontecendo. Aí a gente foi fazer a consultoria, fez todo o levantamento. Depois de fazer todo esse levantamento, a gente viu que ela recebeu dinheiro do fundo partidário, ela recebeu doação de outros candidatos, porque os candidatos podem doar entre si, mas ela não prestou conta, porque o advogado dela, à época, não contratou, não tinha uma equipe com o contador, foi só o advogado. E o advogado renunciou. Ela estava inelegível e sem a quitação eleitoral para fins civis. Ela disse, não, mas eu não posso renovar o meu passaporte. Aí eu fui explicar, de acordo com a legislação, por que é que ela não podia renovar o passaporte e por que ela não podia tomar posse para esse trabalho. Por conta da quitação eleitoral. E a quitação eleitoral dela não era só pagar uma multa. No caso dela, não tinha sanção de multa. Ela era obrigada a prestar contas. Aí se fez todo o levantamento, e o engraçado é que, engraçado assim, cômico e trágico ao mesmo tempo. Mas eu não tenho comprovante. Na hora que bate o desespero, sai comprovante até do buraco da tomada. Apareceram todos os comprovantes. Ela, mas não tem. O que pode ser feito aqui é até o dia 30, que é o prazo final que você tem para tomar posse nesse seu cargo, você correr atrás do documento. Aí conseguiu o documento, tudo, a gente fez os lançamentos no SPCE, fez o lançamento no SPCE, peticionou via PJE, porque, nesse caso, não se trata de uma retificadora, e sim reapresentação das contas, e hoje ela é pré-candidata, mas ela está elegível, porque ela prestou contas, apresentou tudo como prestação de contas extemporânea. Mas se tivesse em conformidade e toda a equipe tivesse atenta ao que diz a resolução, ao que diz a legislação complementar, o Código Eleitoral ele é pouco usado, mas ele é a base, principalmente no que se refere à parte penal eleitoral, na parte dos crimes.
Eu estou falando muito rápido, vocês estão com dúvida? Tem alguma pergunta? Não, eu só acrescentaria, eu só queria que você explicasse para nós, doutora, essa questão do termo quitação eleitoral, porque esse termo vale para mim como cidadã também, que não prestei conta ou tenho que pagar a minha multa porque eu não votei. Né? O termo quitação eleitoral, ele é um termo Ele é amplo, genérico, ele é ele é amplo. amplo e restrito. Minha única dúvida também é que você falou que rejeição de contas deixa a pessoa sem quitação, mas, na verdade, a quitação eleitoral ela só acontece na prestação de contas, a pessoa fica sem quitação Não. quando não prestadas, na verdade, né? Isso. Desaprovada não gera penalidade, Olha, mas uma devolução de ao erário. Desaprovada vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho porque vai demorar mais, mas ela não fica inelegível. E sem ela tem quitação. quitação, Ela fica com a quitação. Isso. Ah, tá. Aí aqui a gente ainda segue aqui nos slides que eu vou disponibilizar também para vocês. Aqui toda a legislação que a Denise já tinha mencionado. Esse aqui também. Só que no eleitoral, a gente não aplica todas essas. Algumas a gente aplica por analogia, né? Dependendo do caso. Porque a gente tem que trabalhar em cima da resolução. A gente pega a resolução específica. A gente tem a resolução de propaganda eleitoral. Essa resolução de propaganda, ela não caminha sozinha. Como a resolução da prestação de contas, como a resolução... Tem resolução para tudo. Né? É um complexo normativo de resoluções específicas para aquela eleição. Só que elas não caminham só. E por isso que tem que ter essa integração da equipe. Porque se, por exemplo, a pessoa lá do marketing, vou dar um exemplo que Mariana Lagares gosta muito, a pessoa do marketing diz assim, vamos impulsionar isso aqui. Quem é que pode impulsionar? Só quem pode impulsionar é o partido e o candidato. O partido e o candidato. Mas a pessoa está lá, é do partido, mas não é o partido, eu sou filiado. Aí eu digo assim, mas eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu vou impulsionar. Eu sou rico, eu vou impulsionar. A frase é essa. Eu sou rico. Pode colocar lá na petição, eu sou rico. Ok, ele é rico. Mas ele, enquanto candidato, ele é rico, ele pode impulsionar. Mas ele esbarra no limite de gastos. Ele não pode pegar, eu sou candidato, meu limite de gastos é de 1 milhão. Eu sou rico, eu sou impulsionável, eu sou impulsionável e eu vou pegar 1 milhão e colocar ali. Ele joga 1 milhão no impulsionamento. Esse impulsionamento, ele vai desequilibrar a disputa, porque ele vai alcançar milhares de pessoas, enquanto eu, candidata pobre, que na época, estudante, estagiária, eu declarei, acho que R$250, declaração de bens. Não tem nada no meu nome, eu não podia nem declarar nem os cachorros. Aí, R$250. Eu tenho potencial, mas aí lá o impulsionável vai lá e bota 1 milhão. E eu vou ter 1 milhão só no impulsionamento. Ele não vai poder botar mais dinheiro em canto nenhum ali. Ele não vai poder colocar dinheiro para combustível, ele não vai poder colocar dinheiro para gráfica, para nada, porque ele, no auge da perturbação mental, jogou tudo no impulsionamento. E eu, candidata, estudante... Teve um caso, né, doutora, de um candidato que teve diploma cassado por abuso do poder econômico
né? Ele usou muito as redes sociais para ser candidato e para ser eleito, né? Tudo tem consequência, né? Tudo tem consequência. Tudo tem consequência e na época de eleição é aquele fervor, o calor, vamos lá, vamos fazer de tudo, vale tudo. Eu costumo dizer que isso é a velha política, né? Na nova política, no mundo globalizado, a gente precisa entender, né, que há limites, e a lei, quando ela faz essa previsão, ela quer nada mais, nada menos do que manter um princípio constitucional chamado isonomia. É aquilo, eu estou numa corrida, eu preciso manter condições iguais para todos. Claro que eu não vou tratar como iguais aqueles que são diferentes por definição, eu tenho que dar uma condição para que aquele tenha condições de concorrer. Ok, mas tirando a questão das cotas, que é o que eu estou comentando, ou, enfim, há muita injustiça, né? Fala-se muito da reforma eleitoral, se a doutora Tatiana quiser comentar a respeito disso também, o que é, que fala em relação à prestação de contas, mas tudo tem consequências. A gente está o tempo todo falando dessa conformidade legal, a gente está o tempo todo falando isso, e a gente precisa respeitar esse princípio basilar, né, que é o da isonomia. Nós temos uma Constituição vigente, né, ela é a nossa Carta Magna, né, e antes de qualquer uma legislação, ela deve ser respeitada acima de tudo, e dentro de um Estado democrático de direito, onde o sufrágio, né, é o maior direito que o cidadão tem de modificar a situação em que ele vive. Pronto, filosofei, falei um monte de coisa aqui, mas a ideia era falar da consequência da cassação do diploma, doutora. E seguindo a filosofia recente aqui, apresentada por Denise, né? Aqui, ó, um programa de compliance constrói a possibilidade de equilíbrio eleitoral e estabilização democrática, tão importante para a lisura que é discutida frequentemente nos nossos tribunais. Porque essa disputa não vale tudo. E no Brasil existe uma cultura de importar modelos. E a gente tem visto muito nessa parte de propaganda eleitoral e marketing político, que eles não são a mesma coisa, eles se integram. A propaganda é como você vai divulgar aquilo, e o marketing é vender o candidato, você vai vender o candidato. Marketing, por definição, você trabalha com venda. E querem fazer um vale tudo. E eu estava conversando com um profissional de marketing e ele disse assim, não, mas na campanha do Obama, na campanha do Trump, na campanha... Sim, mas quais são as regras norte-americanas? E no curso passado, que até a Denise falou no começo, a gente contou com a presença de 2 colegas de Angola, né? Inclusive, um é autor de um livro que ele está lançando recentemente, o Daniel, e tinha outro que é juiz eleitoral em Angola. E eles falavam muito nisso, da questão de um estudo comparado. A gente tem observado a presença massiva do pessoal de Angola, não só nos cursos de compliance eleitoral, curso de formação eleitoral. Eu dei aula na Faculdade Cristã da Amazônia, no ano passado, e a gente tinha uma turma que tinha 4 alunos de Angola. Vai ter agora, no final de maio, um congresso da Faculdade Republicana do Caio Maianelli, e um dos palestrantes também é um especialista em direito angolano. E eles trabalham muito nessa linha de entender como é que funciona nas outras democracias e como é que é aplicado na dele. Não que seja melhor ou pior, mas eles estão trazendo essa dinâmica de trabalho, porque não adianta você pegar uma ideia muito boa de venda, mas que ela esbarre na legislação. É muito bom você começa a divulgar na internet. Na eleição passada, a gente teve aquela questão do problema que chamam de milícias digitais, e muita gente falava o robô do Bolsonaro.
que é o robô do Bolsonaro? O impulsionamento mecânico, né? Por meio de máquinas que está impulsionando e está desequilibrando. Não estou entrando no mérito se ele está certo ou não em fazer isso, se ele tem dinheiro ou não, mas o que é que a legislação diz? O que é que a legislação diz? Você pode impulsionar. Como é que você pode impulsionar? Eu posso impulsionar, mas eu tenho que impulsionar dentro daqueles critérios. No critério que reflete a questão da arrecadação, como eu arrecadei aquele dinheiro? Foi dinheiro público? Foi dinheiro de autofinanciamento? Foi doação? Foi doação estimada? Essa doação estimada, o que é que eu posso doar? Eu posso doar serviço? Pode, mas existe uma vedação. Nós, advogadas e advogados, não podemos doar serviço. Não existe advocacia eleitoral pro bono, eleitoral partidária. Não existe o pro bono. Mas eu sou profissional do marketing, eu posso doar. A Denise é minha mãe e é candidata, e eu vou fazer a blogueiragem dela. Mas essa blogueiragem, ela, enquanto candidata, ela pode fazer. Mas eu, enquanto filha dela, eu posso doar, desde que... Olha a ressalva aí. Eu posso doar desde que esse trabalho com mídias sociais seja a minha profissão, seja a minha atividade. Eu, advogada, não posso doar um serviço de lanche para a equipe. Tipo, fornecer marmita para aquela equipe. Por quê? Tem essa vedação. Eu sou advogada, eu não sou dona de restaurante. Mas se Mariana Lagares é dona do restaurante e ela quer doar para a campanha de Denise, ela pode doar. Mas como é que Denise vai administrar essa doação? Ela não pode doar para o cabo eleitoral, ela só pode doar aquilo ali para a equipe que está ali na rua. Aí eu vou doar garrafinha de água. Aí tudo isso parece besteira, mas está descrito na legislação o que eu posso doar, o que eu não posso doar, quem pode doar, quais são os limites de gasto, porque existe um sistema chamado NIGE, que é o Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral. Esse núcleo de inteligência, ele é denominado da Justiça Eleitoral, mas ele está interligado com a Polícia Federal, com vários órgãos, né, com a Receita Federal, que a partir do momento que você faz uma doação para uma campanha, que você recebe um CNPJ de campanha, todos esses dados eles são confrontados. Eu sou beneficiária eu não sei se mudou o nome, mas assim, vamos lá, no nome clássico, eu sou beneficiária do Bolsa Família. Se eu sou beneficiária do Bolsa Família, eu recebo uma assistência governamental, eu recebo dinheiro público para auxiliar na minha manutenção. Como é que eu vou doar para o partido? Mas eu não estou doando desse dinheiro público, eu sou laranja. Aí vem o Joãozinho e diz assim, Tati, eu vou te passar um Pix aí de 100 mil reais. Aí você vai passar esse Pix de 100 mil reais para a candidatura da Denise. Ok, eu só repassei o dinheiro só transitou na minha conta. Mas, quando entra na prestação de contas, vai ser confrontado e o NIGE, dentro dessa tecnologia de dados interligados, vai dizer assim, peraí, Tati Gomes, ela é beneficiária lá do Bolsa Família. Ela recebe R$300 por mês, que esse dinheiro, teoricamente, é destinado para alimentação, para a despesa básica do básico. Como é que ela doou 100 mil? Aí vai rastreando tudo e reflete lá na prestação de conta do candidato
que ele pode se tornar inelegível, que vai refletir lá no partido, que muitas vezes esse dinheiro sai do próprio partido e transita por caminhos obscuros até chegar no financiamento. E se tivesse olhado a questão da transparência e o passo a passo a ser seguido em conformidade, evitaria esses problemas. Porque a finalidade de você levar o compliance para dentro do partido não é ferir a autonomia partidária, porque o partido é independente. Ele tem um estatuto, só que o estatuto não pode ser acima da Constituição. Mas ele também não vai, o estatuto ele só vai respeitar a Constituição, porque ele é como se fosse um contrato, faz lei entre as partes. Eu me filio ao Partido Azul hoje. Lá é Partido Azul, cheguei aqui, quero me filiar. Está aqui a ficha. A partir do momento que eu assino aquela ficha, eu estou aceitando o estatuto, porque ele já existe. Eu não estou criando o estatuto. Para isso que tem congresso, que tem outras atividades que debatem o próprio estatuto do partido, debatem o estatuto do partido para uma alteração. Aí o partido tem lá o estatuto, mas determinados dirigentes resolvem da sua própria cabeça dizer assim, não vamos seguir isso aqui, não. Por que não vai seguir? O estatuto é uma norma interna, e essa norma interna ela deve ser respeitada. Ah, mas eu não concordo. Não concorda, mas naquele momento está vigente. Você vai ter que cumprir aquilo ali, e à medida que você não concorda e os demais não concordam, vai ter que abrir um processo de acordo com o que diz o próprio estatuto para debater, votar e providenciar alteração estatutária para agir de outra maneira. Caso contrário, está entrando em conflito. Quer falar alguma coisa, Denise? Está fechado o microfone. Às vezes eu perco o mouse aqui e o microfone. Acontece. Então, essa é a ideia da proposta que a gente apresentou, né? Não só da integridade para os partidos, porque é uma pessoa jurídica de direito privado, ela está submetida à legislação, o estatuto, como a doutora falou, ele não é maior do que a Constituição, os desejos daqueles que participam do partido não são maiores do que os interesses da população que o elegeu para estar ali desempenhando esse cargo, essa atribuição, certo? Eles têm o dever de prestar conta, sim, para a população e para o eleitorado, tá? Porque acontece que o brasileiro está aprendendo ainda, né, a votar, e os políticos mais antigos não estão, têm uma certa resistência, o que é natural em relação a essas novas legislações, em relação a essas adaptações legislativas, o que é até um contrassenso, porque a partir do momento que alguém é eleito para ser deputado estadual, vereador, deputado distrital, deputado federal, ele vai trabalhar com o quê? Né? Ele vai estar ali criando condições e normas para que o interesse daqueles que eles representam no parlamento, que eles representam, né, na Câmara, seja defendido. Né? Então, assim, a democracia ela é uma prática antes de qualquer coisa. E a nossa sugestão é que se use essas ferramentas do compliance corporativo para a integridade, para implementar a integridade no partido em termos de controles internos, e durante a campanha se use ferramentas como as due diligence, use ferramentas como a análise dos riscos, né? E o regramento e a conformidade legal para que a campanha seja exitosa e dentro
e dentro disso, no final das contas, né, a prestação de contas não seja tão difícil, tão dolorosa para quem tem que prestar as contas e não prejudique nem o partido e nem o candidato. E nem o advogado, que o advogado O advogado é que, como diria Gil do Vigor, o Brasil está lascado. O advogado sempre está trabalhando fora do horário, sempre está ali e tudo mais. A questão toda a gente tem todo um aparato, é como se você tivesse uma mina, como se tivesse um instrumento para facilitar a sua vida, e você fala, não, eu não quero isso aqui não, porque eu tenho que aprender a usar. Mas ele vai facilitar a sua vida de uma maneira, né? Essa ferramenta vai te facilitar a vida de uma maneira que depois você vai ter tempo para fazer as suas coisas. Quer dizer, você vai perder ali meia hora, 2 horas para poder aprender a fazer, e depois vai facilitar a sua vida por anos. Estou fazendo uma analogia para fins didáticos, mas é basicamente isso, né? E todas as instituições e as empresas nacionais, elas estão submetidas a isso, já bateu no peito delas essa realidade mercadológica da necessidade de você ter compliance. Os partidos são os únicos que estão de fora. A gente já teve uma eleição do combate à corrupção, a gente já teve, não é o nosso caso hoje, pós-pandemia, a gente vai falar no outro tema, nós vamos falar provavelmente do prato cheio, né, das liberdades individuais, a gente deve ter outros temas para tratar, mas assim, a gente já teve uma eleição que tratou desse assunto e mesmo assim isso ficou para escanteio, o que não dá mais para fugir. Vai chegar num momento que o tribunal, o TSE, vai falar assim, vocês vão ter que apresentar programa de integridade para eu poder passar a sua conta. E aí, como é que vai ser? Né? E esse programa de integridade, ele tem que ser integrado entre o partido e a lógica do tribunal, porque dificulta o julgamento, dificulta porque tem autonomia partidária, tem a resolução, tem as decisões, né? Lá, as decisões monocráticas, tem os acordos, tem lá a jurisprudência, e acaba que cada um quer usar ao seu favor algum elemento em separado. Aí é que entra a confusão. Aí é que entra a questão toda. Mas você fala apenas da prestação de contas. Mas o elemento principal é a questão do dinheiro público. Porque pode ser um valor mínimo. O meu exemplo foi 37 centavos. Esses 37 centavos acabou gerando mais gasto, porque aí vai processo para frente, vai processo para trás. Aquilo ali não está ali de graça. E no direito eleitoral, né, a gente não tem valor da causa, porque o processo eleitoral é um instrumento de democracia, de acesso à democracia. As ações eleitorais, elas não têm valor da causa. Mas o valor a ser apresentado enquanto resposta para a sociedade é a transparência do uso do dinheiro público. O dinheiro público ele tem que ser usado dentro da finalidade a que foi destinado. A finalidade é promover a participação real das mulheres na política, é promover cursos de formação, promover o acesso à política. O acesso à política, o que não ocorre. São gastos aleatórios que eles não são justificáveis e que você não consegue ajustar a situação. O complexo constitui um promissor instrumento de relegitimação democrática partidária. O complexo não veio usurpar a competência da administração partidária, e sim auxiliar o desenvolvimento do partido enquanto empresa, porque é preciso ter essa visão de empresa, de organização. É preciso ter um setor que cuide da parte da documentação, é preciso ter um setor financeiro real, é preciso ter pessoas qualificadas e gerenciar talentos e habilidades, porque o que acontece dentro dos partidos? Uma pessoa falou comigo hoje, eu estava vindo
né, da ação que a gente fez lá na OAB, e estava no caminho, a pessoa disse assim, fulano falou que vai ter o congresso do partido X e que no congresso vão escolher os candidatos. Eu disse, não, peraí, não é assim. No congresso vai ter as atividades do congresso. E esses candidatos que essa pessoa está falando, eles vão ser escolhidos em convenção. Eles vão ser escolhidos em convenção, que a gente sabe que na prática não é. Os candidatos eles já são definidos. Ali, a convenção é um evento promovido pelo partido político apenas para validar aquilo e dar sequência ao processo eleitoral. Convenção, requerimento do registro de candidatura, deferimento, prazo de 15 de agosto, que é quando começa a campanha eleitoral propriamente dita, até o dia da eleição, o dia lá do confirma. Primeiro turno e segundo turno, quando se fizer necessário, de acordo com os preceitos legais. Passou o segundo turno, quando ocorre, aí vem a fase do julgamento das prestações de contas, porque o candidato eleito, para ele ser diplomado e empossado, ele precisa estar em conformidade, ele precisa estar quite em 100%, ele precisa estar com a quitação eleitoral dele total. Primeiro, estampar um programa que visa promover a conformidade legal, institucional, ética e proba. Segundo, porque apresenta mecanismos capazes de expurgar ou minimizar condutas ilícitas, atestando a transparência e integridade das agremiações e das eleições. Compliance, numa tradução livre, significa se comprometer. Mas se comprometer com o quê? Simples, com regras, leis, normas e questões éticas. Você também deve estar se perguntando para quê? Aí ele termina aqui. Para quê? Para que eu vou apresentar um programa de compliance dentro de um partido? Porque isso aí vai refletir lá no mandato, quando aquele candidato estiver lá como parlamentar, porque ele não está recebendo, né, o dinheiro público para se manter gabinete, manter toda a máquina funcionando, visando interesses próprios. Isso é a teoria. Isso é a teoria. Na prática, a gente sabe que ocorrem outras práticas, que é o que a gente está buscando combater com a implementação do compliance. E é por isso que essas práticas viciadas, elas têm sido um obstáculo da implementação do compliance dentro das agremiações. E é isso, gente. Vocês estão com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? A apostila já foi disponibilizada, eu vou até mostrar aqui. Eu coloquei agora no chat o artigo que eu fiz um pequeno artigo em 2019 para falar dessa tese que a gente comentou à época. Continua válida até hoje, mesmo porque os projetos de alteração no Código Eleitoral voltados para exigência de implementação de integridade nos partidos está parada desde 2020, mas deve ser retomada no próximo pleito, no ano que vem, no próximo exercício, né? E também coloquei para vocês aí um link de um grupo de estudos de compliance e ética que a gente tem desde 2018. A gente debate, traz algumas notícias, traz algumas coisas. Nesse grupo também está aí no chat esse link para poder entrar no grupo. Aceito todo o tipo de contribuição. Deixa eu ver o que mais. Tá, o material, né, doutora? Isso. Pode continuar. Então, eu acredito que há possibilidade, sim, de não interferir na autonomia, de mudar esses vícios. O que a gente tem visto é desorganização e falta de respeito com o eleitor, né? E isso interfere e muito
não só na prática democrática, a gente viu o caso de alguns partidos que perderam um fundo, de alguns candidatos que estão inelegíveis, outros cassados. Isso influencia também, como é que se diz, na democracia em si mesmo, né? Você prestar, é um dinheiro que é do público e você tem que prestar conta dele. E se você tem um salário de deputado, um salário, não tô obrigando ninguém a devolver aquilo que não está na conta. A questão aqui não é essa, né? O assunto aqui não é esse. A questão é você ter um mínimo de organização e o mínimo, prestar conta do mínimo, porque está ultrapassando nem o razoável, né? O que a gente tem visto é inimaginável. O que tem acontecido é o uso do dinheiro público, quer dizer, eu faço uma campanha, né? O meu marketing fala assim, eu sou aquele que combate a corrupção, eu sou o caçador de marajás e a minha conta, minha prestação de contas é aprovada com ressalvas, ou então ela é reprovada. Então, assim, é um contrassenso para a democracia, é falta de respeito com o eleitor, né? E é uma empresa como qualquer uma outra, ela precisa ter um mínimo de controle interno e um mínimo de organização. A sugestão que eu dou é a gente começar esse trabalho pelas fundações partidárias, né? Pelas fundações. Claro, provavelmente agora a gente vai conseguir fazer esse trabalho, a gente já está no meio do caminho, nas campanhas. Ontem tinha uma aluna aqui que ela está como coordenadora de uma campanha e ela adorou a ideia de usar as ferramentas da integridade, ela já tinha estudado integridade com a gente antes, do programa, né, dos programas de integridade, do diligence, análise de risco, ela falou, vou fazer tudo isso, todo esse projeto e apresentar para a minha candidata, né? Então, é uma sugestão para melhorar as coisas, não é para piorar nem para tirar o direito de ninguém, na verdade, é uma cultura que precisa ser superada e ter o mínimo de organização dentro dos partidos, que não é o que a gente vê. Esse aqui é o material que já foi disponibilizado, é uma apostila que a gente elaborou aqui, conceito de compliance, ética, compliance na prática, e tem um apanhado geral desse bate-papo que a gente fez aqui nesse mini curso, porque o assunto é bem extenso, mas tem outros materiais que a gente vai disponibilizar, né, como suporte, e eu espero que tenha atendido às expectativas de vocês, e estamos pensando em outros projetos mais para frente, porque ano de eleição não fica fácil, né, fica fácil para ninguém, a gente não consegue não consegue organizar tudo, e a gente não dá para falar uma coisa e aplicar outra, né? A gente pensou em fazer um curso mais extenso, mas ficaria mais cansativo, né, para todo mundo, né? Tanto para a gente que está atuando em campanha eleitoral, quanto para quem está assistindo o curso, mas, por enquanto, essa parte inicial, eu acredito que seja válida e tenha suprido, né, o entendimento de como se aplica o compliance na campanha eleitoral. Porque, diferente da ideia que se tem por aí, o compliance é uma coisa pronta que vai chegar e vai resolver todos os problemas ou vai causar vários problemas. Não, o compliance ele vai pegar o que já existe, vai moldar para funcionar como deve funcionar, porque a resolução ela já existe, o estatuto ele já existe. Essas normas elas precisam apenas ser cumpridas, como está ali escrito no documento. E é isso, gente. Aqui, agradeço a vocês e estou aqui para responder alguma dúvida, sugestões. Ninguém vai falar nada, não? Eu quero material escrito. Material escrito.
Acho que foi Júcio que não conseguiu acessar a área do aluno. Vou encaminhar por e-mail. Mais alguém não conseguiu acessar esse material? Então é isso, gente. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança. Boa noite, obrigada. Qualquer dúvida, Boa qualquer noite. pergunta, qualquer necessidade, pode entrar em contato, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Viu? A doutora Tatiana entende mais de eleitoral, muito, 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 muito mais do que eu, assim, infinitamente Estou mais. aprendendo. Então, tem algumas coisas assim que eu também tô aprendendo, mas eu ainda insisto que essa tese ela é muito boa, ela vale muito a pena, tá? Para você evitar problemas futuros, não só para evitar problemas futuros, mas para consertar, para mitigar problemas reais. E obrigada pelo prestígio, pela presença. Não sei quando a gente vai ter outra edição do curso. Eu estou com compromissos acadêmicos. Provavelmente vai vir uma mentoria voltada para profissionais para a área de compliance também. A doutora Tatiana vai fazer a mesma coisa. Por isso, vocês estão praticamente a nossa última turma desse semestre, né, doutora? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder falar com vocês. E só a gratidão. A gravação das aulas a gente disponibiliza no máximo até segunda-feira, porque o Simpla está com problema na plataforma, a gente já conseguiu gravar, mas a gente não está conseguindo subir os vídeos do YouTube. Mas até segunda-feira, no máximo, a gente disponibiliza tudo. Então, gente, um abraço e, mais uma vez, muito obrigada. Tchau.